Olá, meus amigos! Neste vídeo vou analisar algumas questões muito importantes sobre a Crimeia. Veja, esta é uma península ocupada, mas pode ser uma ilha. Com a ajuda dos drones ucranianos, é possível transformá-la em uma ilha, destruindo todas as pontes. É isso que a Ucrânia está fazendo agora. Antes de tudo, a pergunta importante. Vou deixar esta mulher russa fazer a pergunta. Esta é Kerch. Houve explosões e incêndios a noite toda. Aqui passamos a noite. E agora o dilema, a questão se devemos ir ou não, ou ficar aqui e voltar para Yalta. Ou ficar aqui e vir para Yalta. Devo deixar a Crimeia ou não? Por favor, me aconselhe. Essa é a situação aqui. Pergunte e você receberá conselhos. Você deve deixar a Crimeia como ocupante da Federação Russa em território ucraniano? Sim, você deve. E não é apenas uma questão política, filosófica ou ética. Na verdade, é uma questão da sua própria segurança se você é russo na Crimeia, porque, como mencionei, os ucranianos estão transformando a Crimeia em uma ilha. É uma península. Existem conexões terrestres com a Ucrânia ocupada e com a Rússia continental. Mas essas conexões terrestres estão sendo degradadas uma a uma. Vamos pegar as forças especiais ucranianas que nos deram esse anúncio. Desculpe, mas temos um assunto oficial e urgente aqui. A ponte ferroviária sobre o canal norte da Crimeia, na Crimeia, não existe mais. A primeira já foi, devo mostrar, para ser exato, há 3 pontes ferroviárias sobre a parte norte da Crimeia, sobre o canal. Veja, a Crimeia está conectada à parte sul ocupada da Ucrânia, mas há vias navegáveis atravessando toda essa conexão, então ainda são necessárias pontes para estar totalmente conectado. Se você destruir essas pontes, carros e trens não passam. É isso que as forças especiais ucranianas fazem. 3 conexões, todas elas estão cortadas ou serão cortadas. Não temos informações oficiais se todas as 3 já foram destruídas, mas com certeza serão neste verão. Só para te dar uma ideia de como são essas pequenas pontes, se eu falar ponte no norte da Crimeia, não quer dizer que seja uma grande ponte sobre um rio. São pontes sobre pequenos canais como este aqui, por exemplo, ou este aqui. Isto é um curso d'água, um canal, e uma ponte passa por cima. Você não consegue atravessar esse pequeno curso d'água de carro. Então, se essa ponte for destruída, é realmente uma ponte bem pequena. Mas se ela for destruída, você realmente não consegue mais viajar de carro. Esta aqui em específico é um pouco maior. E é por isso que a Ucrânia usou 6 drones e atingiu dessa forma, de maneira muito sistemática. As 2 pistas foram perfuradas uma vez, segunda e terceira vez. Você pode ver isso. É uma arma errada para uma ponte. Um drone FP2, definitivamente uma arma errada. Mas se você usá-lo com precisão suficiente e de forma sistemática, funciona. É isso que os ucranianos estão fazendo. Vamos pegar a ponte Chonyar como exemplo. Agora, isso foi atingido há meio mês. Foi um bom ataque. É uma ponte grande, mas não foi totalmente destruída. Tem um buraco bem no meio dela, mas os russos colocaram algumas placas de concreto ao redor. E agora uma faixa ainda está aberta. Embora caminhões não possam passar, caminhões pesados, só veículos de passageiros. Então, o que acontece agora é que ao lado da ponte John Hart destruída ou danificada, há uma ponte flutuante para a logística, tanto civil quanto militar. Vamos ver qual vai ser o resultado disso, já que é um gargalo logístico. Eles têm que passar por aqui. E nós temos vídeos lindos, quero dizer, vídeos incríveis de caminhões logísticos russos, caminhões militares atravessando a ponte flutuante. Esta é a ponte John Hart e esta é a ponte flutuante recém-instalada. E dá para ver que é uma zona de abate total para a logística russa. É muito mais fácil do que caçar esses caminhões logísticos por 200 quilômetros da rodovia Novorossia. É mais fácil criar gargalos de entrada e saída da Crimeia pelos quais todos passarão, permitindo patrulhar apenas uma ou 2 áreas com drones. E quando os caminhões chegam, especialmente essa beleza aqui, olha só. O que é isso? Olha essa cor, é magnífica. Eu quase fico com pena desse aqui ser destruído. Mas foi. Então, sim, os ucranianos usaram essas zonas de morte de forma muito inteligente. Como eles estão em desvantagem numérica, precisam criar zonas que sejam fáceis de reconhecer ou patrulhar com drones. Se avistam um caminhão, o destroem. O ataque mais recente, que aconteceu na verdade ontem, sim, 23 de junho, foi na ponte Vasilivka, no Oblast de Zaporizhia, Zaporizhia ocupada. Isso aconteceu ontem,
A Ucrânia está atacando pontes em toda a Ucrânia ocupada para isolar esses bolsões logísticos. Dá uma olhada. Galera, que ataque. E vocês podem ver o vídeo aqui também. A ponte está completamente destruída. Sem tráfego. A ponte sumiu completamente. O negócio é o seguinte, isso não foi feito por drones FP2, não faço ideia do que usaram para isso. Talvez uma bomba planadora, talvez a bomba planadora francesa Hammer, algo muito preciso e muito grande. Esse tipo de explosão não é causada por drone. Ainda não há estrada secundária. O Ásia foi completamente destruído. Lindo! Novamente, outra pergunta importante, como mencionei no início do vídeo, perguntas importantes. Vou deixar outro russo discutir isso para que possamos ver as respostas. Todo mundo continua me perguntando o que vai acontecer em 1º de julho. Basicamente, a pergunta é o que vai acontecer no verão, o que os ucranianos vão fazer com a gente, e com a gente quero dizer o exército russo. Bem, Madjar, o líder das forças não tripuladas ucranianas prometeu lançar até 5.000 drones por dia. Aliás, esses são drones FPV na linha de frente e drones de ataque de longo e médio alcance combinados. Então é possível, não é um número absurdo. É muito realmente possível. Eles vão bloquear a Crimeia e assim por diante. Vão transformá-la em uma ilha mais uma vez. Mas se você lê os canais, tudo parece estar indo nessa direção, porque eles querem bloquear a Crimeia. E claro, eles querem isolar Donetsk. O que esse ucraniano Magyar e seus operadores de drones têm em mente? Eles querem criar um bloqueio aéreo de todas as estradas que levam a RPD, RPL e a Crimeia. Agora eles estão testando o terreno. Acho que em breve vamos descobrir o que fazer sobre isso. Sim, estamos bem, vamos resolver. Mas perceba como nosso dia a dia mudou. Estamos nos adaptando a isso. Adoro que eles estejam ferrados. Seus territórios ocupados são controlados por drones ucranianos que dominam quase toda a logística. Eles dizem, vamos resolver isso em breve, não se preocupe. Em 2 semanas ou 2 meses a gente resolve. É uma catástrofe completa para a logística russa no sul da Ucrânia ocupada e para toda a Crimeia, quando se trata de combustível e de alguns alimentos que entram e saem da península. É horrível. Mas eles vão resolver isso. Eles vão resolver, não se preocupe com isso. Agora, meus amigos, quero contar uma história que já queria contar para vocês há uns 2 anos, mas eu não podia, já que era extremamente confidencial. Em 24 de 2024, quando ouvi isso na Ucrânia de um oficial da URGUR que me contou pessoalmente, eu nunca pude compartilhar, mas como agora encontrei isso em um lugar público, posso compartilhar essa história. Essa é uma história nova, mas começou há alguns anos, quando a Ucrânia começou a usar essas táticas. É insano, vai explodir sua mente. Uma dona de casa ucraniana solitária trocou mensagens no WhatsApp com um comandante checheno por meses. Me mande uma foto, ela pediu. Ele se fotografou com um mapa da posição da sua unidade preso na parede atrás dele. A dona de casa não existia. Ela era um oficial de inteligência ucraniano de meia-idade chamado Serhiy. Pouco depois que Armad enviou a foto, um drone atingiu as coordenadas que ela revelou. O comandante do oficial ucraniano disse que Serhiy era ótimo em flertar. Os caras da nossa equipe começaram a pedir conselhos amorosos para ele. Sim, você pode achar que isso é inventado, mas não é porque eu ouvi, não essa história específica. Essa é mais nova, mas a história é sobre tática. Essa tática muito específica está sendo usada pelo RUR em 2024, vinda de um major muito específico do RUR. Esse é o posto, e eles eram tão secretos que eu realmente não pude colocar isso no meu livro. Então não está no meu livro. Eu jurei não falar sobre isso. Como agora é público, eu posso. O que eles fizeram foi basicamente criar um site para, você sabe, como as garotas de câmera, elas mostram coisas online e os caras mandam presentes e aí elas mostram cada vez mais. E esse é um serviço específico online, certo? Então, os ucranianos criaram essas páginas na web, muitas delas, e focaram nos oblastes russos que fazem fronteira com a Ucrânia ou em territórios ocupados. Foi para isso que eles direcionaram esse conteúdo. E eles só trabalharam nessas áreas. Então, os soldados russos, você sabe, desesperados e solitários, ganham algum dinheiro com a guerra. Eles usam os prostíbulos locais, ou como quer que você chame, mas eles também usam esses serviços online. Então, na verdade, eles enviam uma quantidade enorme de presentes em dinheiro. Eles enviam dinheiro online como presente, aparece na tela. Ao enviar, a garota mostra um pouco mais.
Essas garotas na Ucrânia, claro, você sabe, elas falavam russo e fingiam que estavam em uma cidade russa, mas elas recebiam esse dinheiro e mostravam cada vez mais. Basicamente, elas faziam striptease para soldados russos. Mulheres ucranianas faziam striptease para soldados russos. Mas esse dinheiro foi pro Augur e eles compraram drones que fabricavam na época. Na verdade, em 24 e 23, quando eu ouvi essas histórias, eles não fabricavam. Eles pesquisaram e desenvolveram os drones atuais para o campo de batalha já naquela época, usando esse dinheiro. Pagaram os salários dos que realmente trabalhavam e programavam, integravam tudo ao hardware e compravam seus próprios materiais. Então, soldados russos na linha de frente que estavam solitários e depravados estavam financiando esses drones ucranianos. Quando ouvi isso pela primeira vez, não acreditei. Depois descobri que era verdade e não segurei o riso. Nos divertimos muito com aquele oficial do HUR. Havia muitas histórias malucas que ele me contou especificamente, e sim, elas não estão neste livro, não posso mentir, não consegui, não pude escrever sobre elas, mas é isso. Eu sei que essa história específica aqui também é verdadeira. Foi há 2 anos, o esquema começou e funcionou. Quero dizer, estou falando de milhões de dólares americanos indo para o desenvolvimento de drones ucranianos vindos de soldados russos que só querem ver algo mais quente. Isso é insano, não é? É mesmo, e eu gosto muito disso. Falando nisso, 8 missões na Ucrânia. Eu vi hoje de manhã, restavam 39. Sim, no último vídeo eram 69, então vocês compraram 30 livros. Isso também é insano. Mas ainda temos 39, já faz uma semana desde julho. Esse livro não estará mais disponível. Restam só 39 exemplares, garanta o seu. Você pode conseguir se for agora e depois disso vai virar um item de colecionador. Última semana, meus amigos. Além disso, temos um novo membro no Buy Me a Coffee, que são Rodney e Carmen Leary. Acho que é um casal de família, talvez casados. Muito obrigado por aderirem juntos. Honra a vocês, meus amigos, por apoiarem o canal. Se gosta do meu canal, torne-se membro mensal e apoie no Buy Me a Coffee. Outra notícia: nós viajamos da Crimeia para Voronezh, ou para a cidade russa esquecida por Deus chamada Voronezh, onde 2 dias atrás, em 22 de junho, aconteceu uma grande explosão. Não foi apenas uma grande explosão, mas 9 grandes explosões. Pelo menos, bem, é o que os russos afirmam. Porque até 9 mísseis Storm Shadow atacaram uma fábrica em Voronezh. Lançamentos de mísseis Flamingo também foram registrados. Todos se protejam imediatamente. E é isso que os canais de monitoramento russos dizem. Quando eles dizem 9, pode ser mais como 3 ou 4. Normalmente, tende a ser 1/3 da quantidade que eles afirmam. E talvez flamingos. Atacaram uma fábrica de semicondutores e eletrônicos da cidade de Voronezh. Essa fábrica produz peças para o míssil KH-100 e um míssil Iskander e para o sistema de defesa aérea Pantsir e seus mísseis. Então, sem essa fábrica, que você pode ver queimando bem aqui, eles não conseguem fabricar o sistema de defesa aérea russo mais numeroso, o Pantsir, que defende a residência pessoal de Putin, a vila e Moscow City. Moscow City possui centenas desses sistemas. Então, eles não conseguem fabricar novos agora. Esse é um golpe doloroso, muito doloroso. É um prédio grande, como você pode ver. Alguns drones não fazem nada contra ele. Você realmente precisava de Storm Shadows e Flamingos. E Flamingos foi o que eles receberam. Vamos ouvir o som porque é realmente bonito. O som da liberdade. Com o som do Storm Shadow. Isso é lindo. Eu adoro isso. Eu me amo. Tenho um cheiro de flamingos pela manhã. E agora, claro, um patriota russo preocupado, um cidadão, um herói local? Eu não sei. O cara do capacete passando pela fábrica nos dá comentários em primeira mão. É com você, cara do capacete. Ah, é como se eu estivesse tentando fazer isso como um noticiário profissional. A primeira coisa que o repórter russo diz é F, puta merda. Eu não posso dizer isso. Não quero dizer essas palavras. Não sei se você consegue ver. Eu vejo. Não se preocupe, meu amigo russo. É uma grande destruição. Há uma garota na janela. Está uma verdadeira confusão acontecendo aqui. Eu não faço a menor ideia do que nos atingiu.
Isso é bem típico de um comentário russo. É tão russo esse jeito de reconhecer a destruição massiva do próprio país. Eu realmente não sei o que está pegando fogo. Eu não sei de nada. Aliás, um pedaço de drone. Certo, legal. Muito bom. É isso que está pegando fogo, né? O cara está tipo, ei, cheguei aqui e tem um cara. Tem uma garota na janela. O prédio parece destruído. Um drone. Não sei o que está acontecendo, nem o que nos atingiu ou está pegando fogo. Aquela coisa está em chamas. Yarovsky, eu vou mais longe para ver. Agora ele filma sua scooter eletrônica para mostrar isso. É, eu vou mais longe. Um pouco de ostentação do seu equipamento aí. Que comentarista lendário. Obrigado, senhor do capacete. Mas, é claro, eu quero ver alguns russos reclamando que o império deles, o império imperial deles, está sendo atingido por armas ocidentais. Esses anglo-saxões, droga. Em Voronezh, após um bombardeio, foi encontrada uma carenagem de asa de um míssil de cruzeiro Storm Shadow, confirmando seu uso. Outro bombardeio do antigo território da Rússia com armas ocidentais. Não, não é o antigo território. É o sagrado antigo território. Mordor é Mordor. Sabe, não importa, território antigo ou novo, tudo é Mordor. A partir disso, vamos direto para Moscou, porque tenho 4 moscovitas diferentes falando diretamente com você com suas mentes sem noção. Eles não fazem ideia do que está acontecendo, como o homem do capacete, mas todos são um pouco diferentes. Então vamos tentar entender a misteriosa alma russa através desses comentários. Drones estão voando no céu desde as 4h30 da manhã. Acordei por volta das 6h50 da manhã e a primeira coisa que minha mãe me disse foi: tem drones voando sobre nós, precisamos fazer alguma coisa. Você está certa, mãe, obrigado pelo aviso. Nunca imaginei gravar um vídeo sobre isso, mas acho que vou seguir em frente. Eu não quero adicionar mais drama ou me fazer de vítima. Sim, você quer. É isso que a Rússia faz, eles sempre se colocam como vítimas de qualquer um. Todo mundo, os ucranianos, o Ocidente, qualquer pessoa. Então eu acho que ela realmente quer fazer isso. Atualmente, centenas de milhares de pessoas na Rússia vivem situação parecida. Posso confirmar que hoje eles estão atacando especificamente vários distritos, incluindo o distrito onde eu moro, Lyubertsy, Kotelniki. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo agora do lado de fora da minha janela. Uau! A fumaça está subindo porque drones atingiram vários prédios residenciais próximos. O mercado Sadovod. Aliás, esse é um mercado civil onde vimos que o sistema de defesa aérea russo atingiu um drone ucraniano. Ele saiu da rota e caiu nesse mercado. Não sei se ela sabe disso. Tenho uma visão mais clara da situação do que essa moscovita. Sei o que atingiu o mercado. Um drone ucraniano tinha como alvo a refinaria de petróleo, mas o sistema de defesa aérea russo, supostamente os Pantsir, cuja fábrica eles acabaram de destruir, atingiu o drone e o drone caiu no mercado. Eram destroços do drone. A Dacha Branca e outros lugares. Sinto esse tipo de ansiedade pela primeira vez. Normalmente não me assusto com muitas coisas, mas hoje fiquei assustado. Bom, é bom sentir medo. Você pode começar a analisar as coisas. O que mais me assusta é o fato de que ninguém avisou ninguém. Nenhuma mensagem foi enviada. Nenhuma sirene tocou e ninguém foi evacuado. Bem, eu sei, é uma informação bem secreta, mas o fato é que o governo russo não se importa com o povo russo. Não conte isso para ninguém, é segredo, todos continuam como antes. Teoricamente, você poderia simplesmente acordar com um drone entrando na sua casa ou talvez nem acordar. Esse moscovita acorda com o fato de que seu país, seu governo imperialista fascista, tem bombardeado civis ucranianos de forma terrorista nos últimos 4 anos. E a população de Kiev está vivendo sob bombardeio constante nos últimos 4 anos. E seus filhos estão indo para o jardim de infância. E os pais não sabem se os filhos vão voltar, pois os russos atacam jardins de infância. Fico feliz que essa mulher tenha enfrentado alguns terrores e pesadelos noturnos, mas acredito que ainda são necessários muitos mais para que ela realmente entenda do que faz parte. Eu trago para vocês outro residente de Moscou, bem diferente. Não é uma mulher bonita. Não. Um homem, careca e barbudo. Bom dia a todos, embora, é claro, seja uma manhã horrível. É só mais uma manhã comum na Rússia. Bom dia a todos, exceto que eu sou a Rússia. Estou na Rússia e é uma droga de manhã. Neste ponto, só me resta uma ideia: observar o que está acontecendo por mais 1 ou 2 dias, talvez 3. E se esse mesmo maldito show continuar, então só resta uma opção
Diga pra gente, senhor russo, diga pra gente. Queremos saber. Nós nos reunimos e vamos para o centro de Moscou. Pacífica e calmamente, sem nenhuma ideia maluca. Reúnam-se próximo ao Ministério da Defesa, perto do Kremlin, e façam uma pergunta simples: qual é? Que diabos está acontecendo? Na minha opinião, essa é a única opção que nos resta. Muitos desses russos acham que podem realmente protestar ou fazer perguntas ao governo porque, em 2022, quando a guerra começou, algumas pessoas ainda foram às ruas. Uma garota estava com uma folha de papel em branco onde estava escrito Dvaslova, 2 palavras. Só isso. Ela foi imediatamente levada pela polícia OMON. Então você não pode falar pacificamente ou de forma dura contra o governo, você não pode falar nada, você não pode ter um papel com 2 palavras escritas, você será levado embora. Acho que esse homem pensa que tem liberdades democráticas para isso. Não, isso é na Europa. Você está confundindo seu país com a Europa, isso somos nós. Não é a Rússia. Você pode fazer isso, mas será preso. Por algum motivo ele não sabe. Na série de moscovitas desinformados, eu trago para vocês outra garota bonita. Então, homens barbados e garotas bonitas. É isso aí. Alguém sabe o que está acontecendo em Moscou? Eu sei, mas não vou contar para vocês porque quero manter o suspense. Nenhum posto de gasolina tem combustível de 100 octanas. A Rosneft está fechada. Consegui parar na Gazprom e agora vou encher o tanque com 95G até secar porque eles também não têm 100. Não, tá acontecendo alguma coisa, você sabe? Comente se souber o que ocorre em Moscou. Vamos ajudar essa mulher, ela só quer informações. E por último, vou trazer para vocês uma babushka russa. Bem, talvez ela tenha 25 anos, eu não sei. Elas envelhecem muito mal na Rússia, vai saber? Mas ela fala umas verdades. Estou assistindo vídeos de explosões na região de Moscou, Kaputnia, eu não sei. Região de Leningrado e outros locais. Adorei o chapéu, aliás. Já faz anos que assistimos explosões nas regiões de Belgorod e Briansk. Putin, cadê a nossa segurança? De novo, essas perguntas que mencionei no começo do vídeo, perguntas importantes. Quando você decidiu lançar a Operação Militar Especial, não perguntou ao povo, não perguntou pra gente, não perguntou pra ninguém. Bem, a questão é, dona Babushka, que o Putin tinha uma taxa de aprovação, mesmo que seja falsa, na época era de cerca de 80% ou 75%, mesmo que seja falsa, vamos tirar uns 10 ou 15% disso. Ainda assim, vamos ver, 65% ou 60%, uma quantidade enorme de russos, dezenas de milhões que apoiam esse líder que invadiu em 2014. E depois da invasão da Ucrânia em 2014, a aprovação de Putin disparou. Essas pessoas, o povo russo, aprovaram esse comportamento, eles se sentiram orgulhosos, cidadãos desse império. Então, quando ela agora pergunta que você não me perguntou, ele perguntou. Vocês mostraram isso votando nele de novo e de novo. Podem dizer que a votação é falsa na Rússia. É mesmo, mas as pessoas realmente vão votar no Putin. É insano. Então, sim, ele perguntou. Existe um acordo entre o povo russo e o Putin. Esse acordo é que ele está no poder e o povo não vai fazer absolutamente nada sobre nada. Garanta a nossa segurança. E se não puder, saia, renuncie. É isso. Esse é o acordo. Você garante nossa segurança e nós não nos envolvemos em política para o povo. Esse é o acordo deles. Putin quebrou porque não pode garantir a segurança. É isso por hoje, amigos. Várias questões importantes para refletir. Acho que você pode aconselhar ou educar esses russos nos comentários. Tomara que eles leiam. Eu faço definitivamente todas elas. Até o meu próximo vídeo, que será toda segunda, quarta e sexta-feira. Não deixe de voltar. Não deixe de comprar 8 missões na Ucrânia. Última semana acabou e tchau.